Olá pessoal, tudo bem? Sou Elvis da Vantel, todos sejam bem-vindos ao canal Direito dos Leigos ou Direito para Todos. Como vocês sabem, esse canal é feito exclusivamente para você que quer se inteirar a respeito dos seus direitos e garantias e das suas obrigações, mas de uma forma clara, direta, sem o juridiquês que tanto atrapalha a compreensão das pessoas comuns. Pois bem, nós estamos aqui para isso. Nós temos falado recentemente sobre uma legislação muito importante que afeta a toda a sociedade. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma legislação que veio para proteger os dados pessoais das pessoas em todos os ambientes, quer eles estejam na internet ou fora deles. Pois bem, nós falamos em outra temática, em outra série de vídeos, a respeito de um dos direitos principais dos titulares desses dados. Nós falamos do direito aos titulares ao acesso dos seus dados pessoais frente às empresas e os órgãos públicos, ao direito de revisão, ao direito de correção de informações incorretas, ao direito de portabilidade dos dados, explicamos isso no vídeo anterior. E agora nós falaremos sobre um ponto importante tocante ao direito de eliminação ou de exclusão dos dados. Tá? Vou apenas tocar alguns detalhes muito importantes a respeito disso, tá? Falarei de uma forma rápida, mas será muito importante. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês, que vocês venham se inscrever nesse canal para que o maior número de pessoas possam ser impactadas com essas úteis informações que poderão ajudá-las de diversas formas, tá? Então, eu agradeço a sua cooperação. Pois bem, nós estamos falando dos direitos dos titulares dos dados pessoais, e dentre esses direitos, que é o direito de acesso, o direito de acesso livre e facilitado dos dados, o direito de correção, ao direito de revisão, ao direito de portabilidade e também ao direito de eliminação dos dados. Tocante esse último, que quando o titular do dado pessoal pode pedir para que determinado prestador de serviço ou do produto, ou mesmo um serviço público, que seus dados sejam excluídos, esse direito não é um direito absoluto, como nós falamos no outro vídeo. Ele tem algumas limitações, nós vamos falar um pouco delas agora. No artigo 16 da lei, fala das exceções à eliminação dos dados. Entre elas, podemos citar que quando o controlador do dado, que é a empresa ou serviço público, que está em posse do dado pessoal, que detém o controle sobre o seu dado, ele tem uma obrigação legal ou regulatória por lei, ele não poderá excluir os dados pessoais. Só que nesse aspecto nós temos que dividir esse ponto e fazer algumas racionalizações, alguns esclarecimentos. Existe uma diferença entre obrigação legal e regulatória de um dever, de uma faculdade do controlador de dados reter essas informações para se proteger. Vou explicar. Existe, às vezes, para qualquer um de nós, inclusive para as empresas e para o serviço público, o direito ou a faculdade de se defender ou de resguardar os seus próprios interesses. Por exemplo, quando uma empresa ela guarda o seu dado, ela pode justificar essa guarda para se defender de um eventual processo. Portanto, existem prazos de prescrições para as ações, diversos prazos diferentes. Pode haver um prazo de 1 ano para determinada contratação, de 5, de 3, de 10, de até 20 anos, por exemplo, para que um consumidor ou um contratante entre com uma ação contra essa empresa ou contra esse prestador de serviço, público ou privado. Então, pessoal, esse prestador, esse controlador de dados, vai ter o direito de reter essa informação por esse prazo para se defender. Ou seja, a observação que eu faço aqui é apenas que esse direito de guardar esses dados vai se limitar aos dados necessários para que ele possa se defender. Aqui eu estou falando de uma faculdade. Já no artigo 16 fala de uma obrigação legal regulatória, ou seja, que é o dever de guarda desse dado por uma imposição da lei. Aqui já não entra a faculdade do prestador, que é o controlador dos dados, de guardar o dado, entre uma obrigação legal dele fazê-lo. Por exemplo, quando a lei estipula que em determinado caso, para determinada finalidade, aquele dado, aquela informação deverá ser guardada por tanto tempo.
Pegamos, por exemplo, os dados médicos. Existe uma lei específica, que você pode acompanhar aqui embaixo, que obriga aquele que detém prontuários médicos, enfim, dados médicos de pacientes, guardar as informações pelo prazo mínimo de 20 anos. Ou seja, aqui há uma imposição legal tocante à guarda desses dados pessoais. São dados sensíveis, como nós conversamos em outro vídeo, que você pode retornar e vê-los para saber qual é a diferença de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E dentre eles, nessa categoria, estão os dados médicos. Então, pessoal, como vocês podem observar, existe uma obrigação legal para que o controlador dos dados pessoais venha guardá-los por esse prazo de 20 anos. Isso vai variar de acordo com a situação. Existem casos que ele vai ser obrigado a guardar por 1 ano, outros casos por 6 meses, enfim, dependerá do caso concreto, ok? Superada essa hipótese, existem outras possibilidades na lei que falam que a eliminação do dado a pedido do consumidor ou a pedido do titular do dado pessoal não poderá ser feita, de acordo com as exceções da lei. Portanto, podemos observar que esse direito, conforme eu já expliquei, não é um direito absoluto, existem algumas limitações, mas quase sempre o titular do dado poderá pedir a portabilidade do dado e a sua decorrente exclusão, por exemplo, ao término da prestação daquele serviço. Se não existe mais um vínculo contratual ou jurídico entre a pessoa titular do dado e o prestador de serviço ou do produto, por exemplo, esse titular terá o direito de pedir a exclusão dos dados, salvo nessas exceções que eu acabei de mencionar, que estão previstas em lei. Ô pessoal, gostaria de saber se vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, peço que vocês venham curtir. E vou pedir mais uma gentileza para vocês que venham também clicar no nosso sininho para ativar as notificações para você receber mais vídeos informativos a respeito dos seus direitos, das suas obrigações. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigado por participar desse projeto conosco. Até mais!